Vamos lá, alunos do segundo ano. História, unidade 24, página 56. Bem, meu povo, lembra quando eu dei a unidade 23, eu comentei com vocês, ó, a unidade 24 basicamente vai fazer o quê? Uma oposição à unidade 23. Então toda aquela ideia do absolutismo, antigo regime que a gente estudou na unidade 23, agora vai ser combatido aqui na unidade o quê? 24, tá? Então, como tudo tem que ter nome, o nome do movimento é esse aqui, ó, Iluminismo, ou seja, a ideia do século XVII, século XVIII. Porém, com a ideia de nome Iluminismo é século XVIII mesmo. As origens podem estar lá na Inglaterra do século XVII, mas como nome, como movimento cultural, é somente aqui no século XVIII, na França. Então, eu já vou até destacar para vocês aqui, ó. Esse movimento realmente é um movimento que francês, ou seja, na França. E vocês sabem muito bem o que eu acho da França. Agora, não dá para negar, gente. A ideia aqui, ó, simplesmente vai remontar novamente todo o processo do racionalismo, que veio lá no Renascimento, que o Renascimento chupou lá da antiguidade clássica dos gregos. Ou seja, a base vai ser a razão. Ou seja, razão contra emoção, razão contra qualquer outro tipo do quê? De misticismo, tá? Então, o pensamento racional, a experiência, a investigação, todo esse processo que daí vocês veem lá em filosofia, tá? Com muito mais propriedade. Outro negócio, gente, simplesmente aqui, ó, o pensamento agora vai ser o quê? Um pensamento burguês. Então, basicamente o quê? Você pega um processo de ascensão da classe burguesa. Poxa, ela vai começar lá na Idade Média. Porém, gente, é ascensão, é um processo bem lentozinho. Lembra que eu sempre mostro para vocês? É lento, lento, lento. Chega ao século XV, ó, a burguesia vai se estabelecendo. Sim, faz alianças com o rei, todo o processo que está acontecendo ali, século XV, XVI, expansão marítima, a reforma, tudo aquilo acontecendo, a ascensão burguesa o quê? Continua. Mas ela não participa de nenhum processo, ela não participa de assembleia, ela não participa de câmara. Ou seja, eles precisam agora cada vez colocar o quê? O seu pensamento em ação, tá? E logicamente, cara, que vocês já podem encontrar por aí, também com essa expressão aqui, ó, que é muito mais bacana. Em vez de iluminismo, vocês podem encontrar lá assim, ó, o movimento ilustrado. Porque a ideia de ser ilustrado aqui, ó, não é desenhar, não. A ideia de ilustrado é você ter o quê? Conhecimento. Então, é o movimento das pessoas que têm o quê? Conhecimento. Blá, blá, blá. Lindo. Agora, pense na ilustração da seguinte maneira, ó. Vai ser transformações políticas, econômicas e sociais. Até aí vocês têm bastante, bem bacana aqui até na apostila, tá? O problema é se aparece alguma coisa nesse processo para vocês aqui, ó, de transformações culturais. Então você pega ali o século XVIII para o século XIX, eles podem fazer uma questão para vocês o quê? De música, tá? Então daí você vai lá e pega, deixa eu ver aqui se eu consigo lembrar de algum aqui. Olha lá, vai lá e faz uma questão sobre a obra de Mozart. Pô, bebeu aqui nessa ideia todo desse movimento todo que está acontecendo aqui no iluminismo. Você vai pegar lá alguns pintores, tá? Então você vai pegar lá escultores, ou seja, todo o processo cultural de transformação que vai ter também o quê? Nesse período da Europa aqui, tá? Transitando do século XVIII para o século XIX. Ou seja, aí peguem e facilitem a ideia de vocês, ó. Iluminismo, ilustrado, pensem aqui, ó, luz. Ou seja, luz significa ideias. Pode ver, ó, a mulher grávida dá à luz. O filho vem à luz, tá? Você está lendo um gibi lá, o personagem tem uma ideia. O que vai aparecer no balãozinho? Uma lâmpada, tá? Porque tudo vai dar luz à ideia de novas ideias. Só que daí não esqueçam, ó, é o pensamento burguês. Então daí você vai pegar o século XVIII, como isso aqui vai ter bastante influência, ó, a Revolução Industrial do século XVIII, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, todas as grandes revoluções burguesas do século XVIII são influenciadas pelo iluminismo, correto? Então vamos lá. Aí a ideia aqui é o seguinte, esse pessoal iluminista, o que eles vão combater? Basicamente eles vão combater a unidade 23, aquilo tudo que a gente viu na unidade 23. Então vamos lá, absolutismo.
Então, comentei com vocês lá, ó, o absolutismo. Daí vou pôr aqui um exemplo. O rei Sol da França, o Luís XIV. Auge do absolutismo francês. O Estado sou eu. Pô, gente, então imaginem só, toda essa ideia de super, hiper, mega, ultra centralização, o quê? Na pessoa do rei. Ó, o rei Sol. Cara, isso aí é uma xaropice. O rei simplesmente o quê? Tem o direito divino de governar. Pô, centralização total, gente. Então eles vão combater o quê? Esse processo real. Abrindo aqui, ó, a gente fez até prova disso já. O mercantilismo. Então lá, o mercantilismo é a política econômica dos reis absolutistas. Show! Então o que acontece? A ideia bem prática do mercantilismo é isso aqui, ó, intervencionismo estatal. Ou seja, o intervencionismo estatal vai ser aquilo que a gente viu lá, ó, é o Estado que vai criar o quê? As regras. Deixa eu pôr aqui um R melhor. As regras. Regras econômicas. É o Estado que vai conceder o quê? Alguns monopólios. Então imagine só, o rei que vai determinar tudo, é ele que estabelece a regra. Então ninguém tem o direito do quê? De se manifestar nesse processo econômico aqui. E daí o que acontece? Entre as piores práticas ligadas ao mercantilismo está a ideia do quê? Aqui, ó, do colonialismo. Então, o estabelecimento de colônias, questão que já foi de prova lá para vocês também, ó. A função da colônia é ser explorada, mas dentro do processo do quê? De pacto colonial. Brasil, colônia de Portugal. A Inglaterra, o quê? Não pode interferir. Então, isso aqui é extremamente prejudicial para o desenvolvimento do quê? Da classe burguesa, tá? Então, pode ver, ó, duas que eles já combatem. E daí a ideia do clero. Pô, gente, a ideia do clericalismo. Então, gente, quando você pega a ideia de clericalismo aqui, agora tem que tomar um baita de um cuidado, tá? Porque nós estamos o quê? Já no século XVIII. E daí, pô, mas qual que é o problema de estar no século XVIII? É, porque daí tem que colocar a ideia aqui, ó. Esse clero que vai ser combatido é justamente o quê? O clero católico. E tudo que envolve justamente o quê? Esse processo aí. Então, ó, que nem a gente viu lá atrás, caso da França também, ó, muitos bispos, arcebispos, pô, com influência política na França, cardeais, cara, comandando a França. Então, todo o processo do quê? Desse monopólio do conhecimento que a Igreja Católica tinha. E, logicamente, o quê? Toda a ideia do quê? Do misticismo. Tudo isso aqui, simplesmente, o quê? É combatido por esses pensadores agora do iluminismo. Ah, mais uma que eu lembrei aqui, ó. Além do misticismo, a ideia do fanatismo. Tá? Então, tudo isso, cara, sendo o quê? Combatido. Então, a ideia é mudar isso aqui, é transformar isso aqui, ó. Sair de um processo atrasado, emocional, místico, e entrar o quê? Na razão. Tá? Então, o que acontece? É um movimento amplo que começa na França e vai o quê? Se espalhando. Beleza? Agora, se eles combatem, tem que colocar também o que eles o quê? Defendem. Aí é o seguinte, gente, a ideia de liberalismo político. Pô, gente, liberalismo político. Pô, as origens lá com Locke no século XVII. Então pensem assim, ó, a ideia de liberdade individual. Pô, gente, show de bola. Propriedade privada, não é só um processo ligado a econômico, não, gente. Pô, a ideia de propriedade privada. Não adianta você ter a propriedade privada e não ter ninguém para defender essa propriedade para você, tá? E principalmente a ideia aqui, ó, ligado ao individualismo, ó, liberdade de expressão. Então, tudo isso é relacionado o quê? A um novo pensamento político que justamente o quê? Não existe lá na unidade 23 em relação ao absolutismo, tá? Então, ó, o liberalismo político vai combater o quê? A ideia centralizadora do absolutismo, tá? Outra ideia aqui, ó, liberalismo econômico. Já já a gente vai ver mais completo ainda. Pô, gente, tecnicamente, o que perturba a classe burguesa é regras. Então, o Estado cria as regras econômicas, os monopólios que eu falei ali para vocês, e todo esse processo. E, pô, gente, isso aqui é criado.
é executado pelo rei. E eles não participaram de nada disso. Pô, cadê a participação deles no processo todo? Não, fica tudo o quê? A cargo aqui do rei. Então, basicamente, o que eles vão querer com o liberalismo econômico vai ser o quê? O livre comércio entre as nações. Então, basicamente, aqui, ó, se a gente fala em livre comércio entre as nações, vai ter que arrancar fora essas práticas, o quê? Colonialistas, ou seja, práticas ligadas ao mercantilismo, tá? Então, show o mercantilismo e venha o liberalismo, tá? Agora, também eles vão necessitar disso aqui, ó. Liberdade religiosa. Bem, tem uma frase, só não vou lembrar de qual filósofo que é, que o desejo dos iluministas era ver, se não me engano, o último rei enforcado nas tripas do último padre, ou coisa assim. Então, para vocês verem que é uma ideia aqui, ó, bem anti-rei e bem anti-clero mesmo. Bom, vamos lá. Fim das perseguições, gente. Católicos perseguem protestantes. Agora vocês vão ter que puxar lá pela memória. A ideia do século XVI e a reforma protestante que foi surgindo. Primeiro lá com o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo na Inglaterra e tudo mais. Então, muitas perseguições, gente, religiosas ainda ocorriam o quê? Dentro do continente europeu. Agora, gente, aquela ideia do Deus medieval, simplesmente do Deus que é malvadão, ainda predomina aqui no século XVIII. O Deus que é para punir. Pô, gente, tudo isso é ligado ao clericalismo ainda do século XVIII. Basicamente, cara, se você pega aqui todos esses pensadores do iluminismo, não é ligado a um ateísmo. Ninguém é ateu. Basicamente, o que se desenvolve aqui? Esse conceito aqui, ó, que é o conceito, cara, de deísmo. Ou seja, um Deus natural. Então, ó, Deus natural não vai te punir, tá? Um Deus, cara, é para cuidar dos assuntos espirituosos, sei lá. E, logicamente, não para ter influência lá na política. Então, o problema não é Deus. O problema vai ser o quê? O clero católico, tá? Então, pode ver, ó, eles não vão sentar a borracha em Deus. Deixam Deus de fora disso. Por isso que nasce o quê? Esse novo conceito aqui, tá? Agora, você pega, cara, os pensadores. Gente, seguinte, como vocês sabem muito bem, não sou filósofo. E nem chego perto de ser, tá? Então, o que acontece? Você vai pegar a trinca aqui, ó. O Rousseau, o Montesquieu e o Voltaire. Então, olha só. Você pega lá a obra. Vocês têm ali na apostila ali, ó. O Contrato Social de Rousseau. Esse aqui, ó, até que é mais bacana. Esse aqui, né, até que eu manjo um pouquinho, ó. Montesquieu. Tripartição dos poderes. Ó, vai colocar toda a ideia do que, ó, de harmonia. Ou seja, harmonia entre os poderes. Por isso que ele vai lá e estabelece a ideia. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Bom, beleza. Não para um ser maior que o outro, mas para que exista o quê? Vigilância e harmonia. Para que não exista o excesso no processo todo, tá? Então, daí eu coloquei assim, ó. Se você pega na base disso aqui, você vai ver que os pensadores combatem o absolutismo, tá? E defendem regimes representativos. Podia colocar a ideia de república aqui? Podia, claro que podia. Por que não? Tá? Podia colocar. Só que, gente, eu quero que vocês fixem na cabeça de vocês, ainda mais vocês do segundo ano, alguns já vão fazer um vestibular esse ano aí também. Pensem, ó, regime representativo também pode ser ligado ao quê? À monarquia parlamentar. Então, você vai pegar aqui, os filósofos admitem a ideia de monarquia, sim, só que ela tem que ser parlamentar ou constitucional. Porque, de repente, vem aquela ideia assim, ó, não, pô, os filósofos iluministas são contra o rei. Não, eles são contra reis absolutistas, tá? Outra ideia, cuidado quando vocês forem ver lá mais em filosofia que você vê a ideia de democracia. Pô, eles são favoráveis à democracia? São, sim, mas aí em filosofia vocês vão ver que cada um tem um conceito e uma ideia de filosofia aqui, de democracia aqui também, tá? Então não esqueçam, ó, a ideia de democracia, o governo do povo, o povo no poder,
Só que não esqueçam que a gente está falando de povo aqui, ó, mas dentro de um pensamento o quê? Burguês, tá? Antes que alguém me fale alguma coisa aí, defendem as mulheres. Gente, defender eu não vi nada, não li nada, mas também o quê? Não são contra. O que vocês talvez não possam esquecer jamais, mas jamais mesmo, é que aqui ainda é uma sociedade patriarcal. Então, basicamente, o pensamento que predomina ainda é o pensamento o quê? Masculino, tá? Então não vão confundir com esse machismo, cara, que existe hoje em dia. Isto é uma coisa e o que aconteceu aqui nessa fase patriarcal é outra, tá? Mas, principalmente, na ideia política, assim, ó, não são contra a monarquia, e sim contra o quê? A monarquia absolutista, tá? Então, gente, já eu volto aí com a parte 2 dessa aula para vocês, e fiquem com essa por enquanto. Um abraço a todos e bons estudos. Valeu!